a minuta de voto para que eu possa... É o item 84. Você quer que eu encaminhe? Quero sim, doutor. Tá. Já tinha sido encaminhada por... Já. É dentro daqueles, né? Que já tinha. Dentro Então eu daqueles. acho aqui. Isso. Então eu encontro aqui. Pode Dentro deixar. daqueles é a minuta 84 de Valdira dos Santos. Aconteceu já com a gente também, essa mesma situação. Então 84. Priscila está me encaminhando aqui. Priscila, Elisa, Priscila. Pronto, acho que a Priscila encaminhou, né? Só um minutinho. Eu achei já aqui. O Teodox me encaminhou mais rápido aqui, vamos lá. Tá certo, doutor. Vai ter sustentação? Isso. Pronto, eu estou aqui à disposição para ouvir o doutor Ademar, então, e depois já. E aí a gente volta. Então, doutor Ademário tem a palavra. Boa tarde, doutora May. Eu já Boa dei boa tarde aos outros. Pronto, eu comecei de uma forma, mas como a dona May retornou, eu vou começar de outra forma minha sustentação oral, e aí dizendo o seguinte, que no dia 6 de outubro de 2021, a doutora Adriana Ora Soutinho de Paiva, tem o ID aqui, 20 94 99 082, nos solicitando uma visita de fotografia, mapa do local, para mostrar onde a autora reside. Fizemos essa diligência, juntamos no dia 25 de novembro de 2021, e aí é interessante que ela fala. Talvez o INSS propôs um acordo, né? Tranquilo. O INSS foi intimado, não se manifestou. Aí depois, doutor Alex, brilhante juiz federal, e tive o prazer de fazer várias audiências com ele agora recente, não o conhecia, mas é muito educado. Não sei por que nesse processo ele fez isso. Nós temos aqui provas nos autos que a autora nasceu na fazenda Minador, zona rural do município de Pirá. Certidão de nascimento prova isso. A autora não tem vínculos empregatícios. O comprovante de residência é em nome da autora. Porém, não é fazenda Minador, porque com o programa Luz para Todos, aí é feito aquele mapeamento como se fosse um agrupamento. E aí as pessoas nunca ligam de ir lá pedir alteração depois, levar documento, até porque deixaram ela com meia tarefa de terra, só, o pai, uma casinha, certo? O pai vendeu a outra casa para um senhor da frente, que é um fazendeiro grande, o senhor Ademário. Eu estou falando isso com propriedade, que eu conheço toda a região, né? E aí é o seguinte, nós juntamos declaração de aptidão de 2013, isso é fato, é 2013, é fato que ela tem provas muito escassas, é fato, é 2013, a data é 2013. Certidão eleitoral foi recente, foi, não tem um histórico, mas nós temos declaração do sindicato, certidão de casamento, em conjunto com o extrato de informações do INSS, emitido em 2006, onde consta a profissão dela, lavrador. Então, nós temos como prova inicial um documento emitido pelo próprio INSS em 2006. E aí eu invoco o artigo 32 da Lei 9.099, que, segundo a Lei 10.259, pode ser aplicada, né, no Juizado Federal. Todos os meios de provas moralmente legítimos, ainda que não especificado em lei. Aí eu digo, calos na mão, o rosto dessa senhora, as filmagens que esse advogado fez. Então, eu peço para valorizar uma advocacia séria, uma advocacia que vai à busca. Eu não só nesse processo, pode observar nos outros processos, quase todos têm a filmagem e localização. Eu conheço aqui a cidade de Pirá, na palma da mão, trabalho nos Correios há 15 anos, certo? Trabalho nos Correios há 15 anos. Trabalhei na cidade de Pé de Serra, na Bahia quase toda aqui, certo? Vizinhos aqui em Pirá.
quase tudo. Já prestei serviço pelos Correios, estou me desligando agora. Então, eu conheço a cidade de Pirá, como o povo me conhece também. Então, eu digo aos senhores que um ADAP de 2013, com a documentação do próprio INSS, consta lá, atividade, ramo da pessoa que está recebendo pensão por morte. Rural, atividade dela rural. Quer dizer, esse documento do INSS de 2006 não serve como prova inicial? E aí, eu digo, tem provas iniciais, certidão eleitoral e tudo, e não conceder essa parte, nem uma audiência de instrução, eu acho, julgar de maneira antecipada, aí eu acho que foi um equívoco muito grande, porque eu tenho os processos, tenho outros, que, se for analisar, não tem metade do que tem as provas, não tem metade. INSS concedeu acordo ou o juiz deferiu o benefício. Né? Eu consegui um agora, na turma aí, o recurso de uma pessoa que tem diversas anotações na carteira como carpinteiro, porém ele vivia realmente na zona rural, nós conseguimos provar. E uma senhora dessa que não tem uma anotação, e ele não deu a oportunidade da senhora abrir a boca para ele ouvir aquela senhora. Será que aquela senhora, alguém ia empregar essa senhora? E o rosto dessa mulher? Então, peço aos senhores, com base nisso, que dê, quando nada, está maduro o processo para julgamento, mas que conceda essa parte, se não quiserem reverter a situação, né, dar provimento ao recurso da parte autora, que determine que esse processo retorne, porque não é cabível dizer que essa parte não prova que é segurada. A sentença vem nesse sentido. Então, se os senhores decidirem que não vai dar provimento, os senhores vão estar aqui dizendo que aquele TR, aquelas provas de 2013, que não vale de nada, que essa pessoa não pode, em momento posterior, digamos, 2013, 15 anos depois, 2028, que ela não vai poder pleitear o benefício dela. Então, não foi julgado por falta de carência. Foi dizer que uma senhora que tem calos na mão, provei aí, mostrei fotos, calos, ela não trabalha de servente de pedreiro, não trabalha em nada. Como é que essa senhora não é trabalhadora rural? E aí você vem com a sentença dizendo que essa senhora não comprova que é segurado? Se fosse, no mínimo, dizendo que não tem carência, eu até ia, né, dizer nossas provas, mas tem até um extrato do INSS. Então, a documentação do INSS não vale? Então, é nesse sentido que eu peço reforma aos senhores. Pois não, obrigado, doutor Adimário, pela dupla sustentação oral, né? E muito bem. Então, nesse processo, eu estou fazendo a seguinte reflexão no voto. Mas, primeiro, eu queria parabenizar aí o doutor, não sei se foi iniciativa do doutor, de fazer aqueles vídeos. O doutor mencionou uma outra pessoa. Se eu puder falar... Pois não. Se eu dizer um negócio, senhor, eu tenho de acerto lá esmagador. Eu só tenho um recurso aí no senhor e poucos recursos aqui. Esmagadora, quase todos os meus eu faço a filmagem, porque eu conheço a região, eu sei como funciona, você tem que fazer prova, até capinando. Eu chego para a pessoa de supetão, eu chego para ela e digo assim, deterra o feijão. Se ela não me responder com enxada, o senhor pode ter certeza que eu já vou desconfiar e vou descartar o processo. Porque da terra ao feijão, só sabe quem mora na zona rural. Entendeu? Faço embaixo. Então, parabenizar por essa iniciativa aí, né, que é uma iniciativa que, inclusive, é feita de maneira institucionalizada, né, em algumas subseções, né, tem algumas portarias aí que permitem, por meio de um negócio processual, né, as partes
a parte autora instruir o processo com essas gravações e fotos, né? E com a concordância do INSS, né, é dispensar a realização de audiência, né? Então, essa acho que é uma tendência, né? A doutora May pode até confirmar isso, mas dispensar, a tendência é dispensar a realização de audiência automática no julgamento desses processos de atividade rural, né? Inclusive, na turma, nós já temos esse entendimento, né? Algumas subseções aí julgam com base nesses vídeos e tal, sem a realização de audiência, e às vezes até sem os vídeos mesmo. Apenas com a documentação que está ali, às vezes concedem o benefício, né? Aí vem o INSS e recorre, olha, eu quero audiência, né? E a gente tem falado, olha, audiência não é essencial, né? E quando é o autor que perde, ele que perde a audiência, né? E nós aqui na turma estamos dizendo a mesma coisa, olha, a audiência não é essencial, né? E nesse caso, nesse processo específico, né, os vídeos são, assim, esclarecedores, né? Inclusive, o senhor é protagonista de alguns vídeos ali, né? Aparece do lado da segurada, aparece inquirindo os vizinhos, né? Então, esses vídeos permitem o juiz verificar a realidade com mais segurança, né? De maneira mais eficiente, né? De uma maneira mais ampla do que a realidade que é trazida para o Poder Judiciário durante uma audiência, né? Então, que as testemunhas dão aquelas respostas lacônicas, né? Às vezes, não querendo prejudicar o segurado, não sabe nem o que responder, fica com medo do juiz, né? Então, parabenizar aí essa metodologia, né? Então, e vendo ali o vídeo, qual a impressão que me passou, né? Ela parece que era trabalhava, né, na roça ali com o marido, né? O marido faleceu, ela passou a receber uma pensão rural, isso em 2006. Aí depois, acho que depois disso que a terra dela, né, a família vendeu uma parte ali, e ela ficou com uma parte bem pequena da propriedade, né? E isso é possível verificar pelos vídeos, né? Tem vários vizinhos ali muito, muito próximos ao terreno dela, e a roça dela, e o terreno dela é pequeno. E a roça dela é menor ainda. A roça dela, o que tem lá plantado hoje? Hoje não, no dia que o senhor fez o vídeo. Eu até anotei aqui. Eu vi 5 pés de mandioca e 2 pés de cana. Foi o que eu vi no vídeo. Né? Então, essa produção é muito reduzida para configurar, né, um regime de economia familiar. Né? Ela não sobrevive desse trabalho da roça. Não é isso que traz sustento para ela. Né? Então, essa produção muito pequena, né, não caracteriza o regime de economia familiar que a lei elegeu para, né, fixar o homem na terra, né, para impedir ali valorizar, estimular, né, a ocupação dos imóveis rurais, né, e conceder para essas pessoas ali que tiram da terra o seu sustento, né, uma aposentadoria rural, né? Então, foi essa a impressão que me passou, né? Ela tem um PRONAF de 2013, tem, né? Mas
isso daí o doutor mesmo fala, né? A sentença diz que é apócrifa, mas o doutor fala, não é apócrifa, porque a gente tira da internet, né? Mas, de todo modo, é um documento unilateral, né? Então, é uma prova muito frágil, né? Mas enfim, a realidade que a gente extrai dos autos é essa, que ela vive na roça realmente, né? Mas a produção rural dela não mantém a subsistência dela, né? Ela não sobrevive daquela produção rural, né? Então, por isso, ela não pode ser qualificada como segurado especial. Então, pedindo vênias ao doutor, né? Eu estou mantendo a sentença. Doutor, questão só de ordem. Quando eu invoco que a reforma da sentença, porque diz que ela não vive. Aí o senhor concorda com a sentença, ok. Só que não me deu oportunidade de mostrar que a terra vizinha é do irmão, onde eles plantam, viu? É do irmão, onde eles plantam milho, feijão e outra. Quando eu fiz o vídeo, não tem como plantar outra coisa a não ser mandioca, porque eu fiz em novembro, época de trovoada, que estava começando as trovoadas. Não se planta milho nem feijão nessa época, nem outra coisa. É melancia, certo? É mandioca que já estava lá plantada. E o milho e feijão, agora, aí eu estaria lá mostrando a roça. A roça no lado é mais de duas tarefas e é do irmão. Porque, na verdade, ela vendeu para um grande fazendeiro pai, deixou ela ali, mas junto com o irmão, com outro pedaço muito maior. Duas tarefas. Aí ficou combinado que eles plantariam ali. A outra irmã não mora aí, mas ela mora com o irmão. Aí o que é que eu pensei? Na audiência, vou levar outra testemunha e vou levar o irmão como declarante. E ainda vou juntar o documento do irmão, se ele tiver. Porque assim, ó, a realidade de Pirá é assim. Abaixo de 4 tarefas e 18 braças, não se registra. Então o pessoal tem a mania de... É herança do meu pai? É. Aí não faz nem ITR, não faz nada, só vai fazer isso posterior, tá? E a época que o senhor diz assim, 5 mandioca, é o período, foi em novembro. E aí o senhor tem que valorizar, talvez, aí eu peço ao senhor Vênia, na sua decisão, valorizar um pouco a advocacia séria. Porque se eu tivesse levado essa pessoa em um outro local, o senhor acha que eu não percebo que se eu levar num plantio de milho, se eu levar num plantio de outras roças, que eu não ia, digamos agora, mas aí eu ia estar forjando. Aí não me deram oportunidade de provar com o irmão. E aí é o seguinte, se tem um processo que se eu perder, eu vou passar meses, mas é meses. É porque se o senhor olhar meus processos, eu faço o vídeo saindo da minha casa. E vou gravando até lá. Daqui lá é pertinho, o pau-ferro é pertinho. Se quiser ir lá visitar, fazer a visita, suspender isso aí, visitar, pronto, amanhã a gente faz essa visita. Agora, não pode exigir uma plantação, data vênia, viu? Desculpa, uma plantação, se o período não é propício. Você está entendendo? Foi em novembro. Aí eu peço, né, as considerações. Mas eu não vou discutir a época do ano, o que se planta. Mas o meu argumento é que as provas que estão colacionadas no processo permitiam o julgamento do mérito sem a realização da audiência. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, as provas que estão no processo não permitem reconhecer a qualidade de segurado especial da autora, né? Esses são os meus 2 pontos, né? É claro que tem detalhes ali que o doutor pode discordar, mas aí eu não vou entrar nesses detalhes, né? Nessas minúcias, né? Independente da época do ano, eu acho que esse é o meu ponto, né?
a situação da autora, que está nos autos, permite o julgamento e na análise, né, desses elementos que estão nos autos, não é possível reconhecer a qualidade de segurado especial da autora, né? Esse é o meu encaminhamento de voto, né? Pedindo vênias à doutora Ademar. Doutor. Agora eu recolho o voto do doutor Eudóxio. Está mudo. Então, eu parabenizo o doutor Ademário por sua sustentação oral e também pelas provas produzidas que são diferentes do que a gente costuma ver aqui nos processos. Achei muito interessante a tese levantada pelo presidente, pelo doutor Roberto, no sentido de que em quais situações, né, essa produção de prova em juízo poderia ensejar a dispensa da obrigatoriedade da realização de audiência, né, que é um ponto de estrangulamento desses feitos, né. A gente tem uma carga processual bastante elevada e me parece que uma devida produção de prova poderia ser uma sinalização no sentido de evoluir um posicionamento tradicional, digamos assim, no sentido de necessidade de produção de prova oral, que prevalece, embora se noticiem essas iniciativas de negócios processuais, conforme relatado. Com relação especificamente à questão do início de prova, e também nesse contexto de prestigiar a produção de prova para a prossecução, né, da lei previdenciária, eu verifiquei que o relator destacou que os documentos que foram juntados de TR, eles são relativamente novos, mas que tem também a notícia de que a parte seria beneficiária de uma pensão, né, como pensão do extinto trabalhador rural. Aí, com esse documento, né, referente à pensão, que eu vou considerar como início de prova material para divergir do voto do relator e assegurar, no caso, a invalidação da sentença e que o processo prossiga em primeira instância com as demais fases, conforme a orientação do primeiro grau, que aí ele vai decidir se o caminho, né, se vai seguir a obrigatoriedade de instrução ou se ele vai entender se isso é o caso de dispensar. Meu voto será nesses termos, senhor presidente. Pois não, eu colho o voto da doutora May. Não, doutor Roberto. Então, eu ouvi aqui atentamente o doutor Ademário, achei interessante nessa forma aí nova, né, que não deixa de ser aí um negócio processual, né, ao qual aderem as partes, essa questão dos vídeos e tudo mais. É importante também a pessoa que adere, tanto o INSS quanto parte autora, saberem que há, né, questões que envolvem, às vezes, enfim, renúncias de direitos. Quando se faz um negócio, né, se tem essa situação. Bom, independentemente dessa questão de se aderir ou não, é uma iniciativa interessante do primeiro grau, né, que foi amplamente discutida entre os colegas nas instâncias de origem, assim, com vistas mesmo a facilitar e a proporcionar uma maior agilidade nesses feitos que requerem produção de prova em audiência. Eu entendo a semelhança aqui do relator, e peço o vereador Teodóxio para acompanhá-lo, né, em relação às provas produzidas no processo, de fato, a questão da baixa produtividade, isso é relativamente comum, né, essa questão da percepção da pensão por morte rural, a gente sabe, dependendo da situação, mas em algumas circunstâncias ela se apresenta aí como uma forma de subsistência e termina que pelo fato de atividade na lavoura ela ser difícil, de difícil execução e às vezes de baixa produtividade, a pessoa realmente passa a sobreviver da pensão e não da atividade aí que é de subsistência ou que é mínima na realidade. Então, não é exercida com ânimo de profissionalismo, né? Então, em razão disso, eu estou aqui pedindo venha do Teodóxio para acompanhar o doutor Roberto. Doutor, esse é o resultado? Sim, não tem uma chance, doutor, de dar uma chance para a gente voltar para a gente... Vou proclamar, doutor. Tá certo. Peço licença para proclamar o resultado, tá? A turma, por maioria,
manteve a sentença desprovendo o recurso do autor. Nos termos do voto do relator, vencido o R3. Doutor, só me dá Informação do resultado. Só me dá um prazo, digamos, para eu recorrer, porque eu vou entrar com um recurso especial nesse caso, porque a lei... O prazo começa hoje. Começa hoje? É isso que eu queria, pedir ao senhor. Não teria como prorrogar com nada para segunda-feira, esse prazo? Não, doutor. Não. O prazo é legal, doutor. Começa a correr, a intimação é hoje. O senhor está intimado hoje do julgamento, tá? Agora, os prazos aí tem que conferir na legislação, né? Nos prazo, né? Tá? Mas a intimação é feita na sessão do julgamento, como é o caso aqui. Tá Doutor, só para lhe falar um negócio. Sabe aquela... Eu estava atentamente, talvez estou sendo atrevido, mas foi a lei 14.131, quando o senhor decidiu que, sobre o benefício, que não podia pedir um novo. Só para dizer ao senhor que o parágrafo 3º do artigo 6º dessa lei, ele só menciona a questão de um novo quando há aprovação. Ele não fala quando tem... aí, de repente, eu estou ajudando, de repente, não. Ele não fala quando é aprovado ou quando é negado. Ele fala só aprovação. E ele sustenta, ele não cria um novo benefício, salvo engano, que ele sustenta que é sobre o artigo 59 da Lei 8.212. E desculpa pelo atrevimento. Eu agradeço. Eu agradeço a contribuição do doutor para o debate. Tá? Tchau. Um abraço. Alô. Tchau, tchau.